so good at finding me, only lost in the mystery of the depth of your love for me. Just this knowledge is too wonderful for me, and I can't even understand it. Just this knowledge is too wonderful for me. Oh, and I can't even comprehend it, but I know you see. Oh, this I know you see. And even where my world is shaking, Lord, your hand will hold me still. Even where my world is shaking, your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Olá, meus amados. Mais uma vez estamos aqui juntos para estarmos lecionando mais um estudo nesse novo trimestre, o último trimestre do ano de 2020. E é uma alegria muito grande poder estar aqui junto com os amados. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Continuando as lições, eles vêm trazendo assuntos bem concernentes a esse momento que nós estamos vivendo. E esse último trimestre, a nossa revista vem falando sobre vencendo as adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Nós estamos vivendo um momento difícil, né, irmãos? Amigos, momento difícil, momento de pandemia, né, momento em que tantas pessoas estão sofrendo com as perdas dos entes queridos, e tudo isso são adversidades que acontecem em nossa vida, tudo isso são os infortúnios da vida, essa tristeza, essa infelicidade, e nós precisamos estar bem confiantes no Senhor, sabendo que Ele cuida de nós, e tudo quanto estiver acontecendo é pela vontade e permissão dEle. E lembrando também, os amados, que nós estamos numa EBD, né? Escola Bíblica Dominical. E aí eu gostaria que os irmãos tivessem com suas Bíblias nas mãos, tivessem com um lapisinho, uma canetinha, um papelzinho, um caderninho, anotando os versículos que a gente vai estar norteando a nossa lição nessa manhã. E vamos orar ao nosso Deus para que Ele nos oriente em tudo quanto fizermos. Amém? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos por mais essa oportunidade,
por mais este momento em que nós estamos estudando a Tua Palavra. Fala conosco, Pai. Fala aos amados que estão nesse momento também participando da Escola Bíblica Dominical. Fala conosco, Pai. Encha, Senhor, nosso Deus, da Tua direção, da Tua unção, e que nós possamos hoje aprender, crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é em nome de Jesus que nós te suplicamos essas bênçãos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, como eu falei, né, no início, nós estamos no novo trimestre, e a nossa lição hoje é a lição 1, e ela tem como título Quando na adversidade confiamos em Deus. Quando na adversidade confiamos em Deus. E o contexto dessa lição se encontra em Gênesis, capítulo 22, de 1 a 19. É a situação em que Abraão, o pai da fé, entrega seu filho Isaque em sacrifícios a Deus. Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 22, versículo de 1 a 19. Gênesis 22, de 1 a 19. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima das lenhas. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça. E nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto. Em lugar de seu filho. Em lugar de seu filho. Então pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu único filho,
e que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Que história fantástica, né, irmãos? Quem não conhece a história de Abraão com seu filho Isaque? Abraão era já velho, sua esposa também idosa, e ambos não tinham filhos. E Deus chama Isaque e faz uma promessa, que da semente dele nasceria uma grande nação. E Deus abençoaria essa nação, que é a nação de Israel. E, no entanto, depois que Abraão e Sara tiveram Isaque já moço, Deus põe Abraão à prova. Deus põe Abraão à prova. Amados, eu fico encantada com essa história, porque nenhum de nós seria capaz, quem sabe, de fazer isso. Pegar seu único filho e oferecer em sacrifício ao Senhor. E a gente percebe que Abraão era um homem de tanta fé. Abraão era um homem que tinha tanta intimidade com Deus, que conhecia o Deus que ele servia, que ele amava e que ele adorava. Ele imediatamente atende aquele pedido de Deus, chama 2 dos seus moços, pega seu filho, um jumento, racha lenha e vai fazer aquilo que Deus pediu. Vai até o Monte Moriá. E quando seu filho, e interessante que ele deixa aqueles moços ali e fala com certeza para eles: fiquem aqui, que eu e Isaque vamos adorar ao Senhor. Ele ia adorar ao Senhor. Esse é o grande segredo, irmãos, amados. Quando a gente adora ao Senhor, Deus proverá. Não é que não sintamos ausência de problemas, muito pelo contrário. Essas adversidades que são os infortúnios da vida, vai sempre acontecer conosco. Mas nós precisamos confiar no nosso Deus e saber que Ele cuida de nós. E aí Abraão vai. Nós vamos adorar e depois nós voltaremos. Eu penso que Isaque, conhecendo Deus, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, ele pensou: eu vou sacrificar meu filho e depois Deus vai ressuscitá-lo. Ele vai viver novamente. Ele tinha tanta certeza disso que ele sabe: nós voltaremos. Nós voltaremos. Isso daí é uma grande lição para nós. Até que ponto nós confiamos no nosso Deus? Até que ponto nós estaremos sempre dispostos a falar a voz de Deus quando Ele falar, né? Regina, Regina, né? E eu falar: eis-me aqui. Essa era a palavra de Abraão para o Senhor. Eis-me aqui. Isto é, pronto para ouvir o que Deus tinha para falar e atender aquilo que Deus pedia. Ainda nós devemos ressaltar esse fato, irmãos. Isaque foi o filho da promessa, foi um milagre de Deus. Então, Deus quem deu Isaque para Abraão. E Abraão não deixou que Isaque substituísse, né, o lugar de Deus. Deus era mais importante do que o seu próprio filho. Tanto que ele o levou até ali naquele monte para sacrificá-lo. Quem escreveu essa lição? Quem escreveu essa lição foi Venância Maria dos Santos Vargas. É uma grande mulher de Deus, muito comprometida com as coisas de Deus.
ela é esposa do pastor Hamilton Vargas, né, que é o vice-presidente, que é o presidente da Convenção Batista Fluminense. Ela é a esposa dele. Tem 2 filhas, ela é advogada, formada em teologia, formada em educação religiosa do IBE, né, muito atuante na igreja. E ela é quem escreveu essa lição. Quando na adversidade confiamos em Deus, como aconteceu ali com Abraão, né? Então ela fala o seguinte, que sendo assim o nascimento de Isaque, no livro de Gênesis, é uma ação sobrenatural que demarcou a confissão de fé do povo de Israel. Né? Muitas vezes em nossas vidas, as circunstâncias são adversas e encontramos provas em nossas jornadas. O texto de Gênesis que nós acabamos de ler, né, ensina-nos grandes lições através da vida de Abraão. Nesta lição, vamos ver algumas delas e observar também como Abraão superou todas elas, né? E no primeiro tópico ela vai aqui falar que reconhecemos que como seres humanos, todos nós passamos por adversidades. E ela diz aqui que o Pentateuco, que é lá o livro de Gênesis, que faz parte desse, né, do Pentateuco, ele apresenta o caráter de Deus e os seus padrões éticos, tanto a sua justiça quanto o seu amor. O Deus que providencia o alimento é o mesmo Deus que requer comportamento moral fundamentado nos princípios e valores da fé. Na época do dilúvio, né, houve o dilúvio porque o povo estava numa grande degradação moral, né? Mas Deus viu Noé, um homem que a Bíblia vai falar lá em Gênesis 6:9, que Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, a única família que foi salva durante o dilúvio foi Noé, a família de Noé, porque ele era um homem justo, reto e ele andava com Deus. Todavia, ao contrário do que Deus esperava, o episódio do dilúvio veio porque as pessoas não creram que Deus estava requerendo deles uma mudança, uma transformação de vidas. E com isso eles pereceram. Nesse contexto, podemos entender as crises, os problemas e as provações na vida dos seres humanos. E nós vamos ver aí que as lutas enfrentadas têm um sentido de missão. Restaurar o relacionamento de Deus com o homem, o que muda a nossa perspectiva diante do sofrimento. Nessa direção, ainda que estejamos cumprindo um chamado divino, não passaremos pela vida sem experimentar provas. O próprio Senhor Jesus nos ensina dizendo: no mundo tereis aflições. Está lá em João, capítulo 16, versículo 33. Mas ele não deixa a luz da esperança e a confiança no Senhor esquecida, pois complementa: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Olhando para a experiência de Abraão, aprendemos que essa confiança que nos faz vencedores não elimina as adversidades que enfrentamos em nossas vidas, mas, paralelamente, nos confirma um sentido de propósito diante do chamado divino. Deus tem sempre um propósito atrás de todas essas coisas. Ele tem sempre um propósito. Nesse chamado, as provas são úteis para identificarmos o nosso nível de maturidade espiritual. O sacrifício de Isaque é o ápice do caminho da fé
desse grande homem de Deus, pois amadurecemos nas adversidades e nestas surgem as oportunidades de experimentar o cuidado, o amor e a proteção de Deus, provendo nosso desenvolvimento espiritual e existencial. Sendo assim, os episódios ocorridos na vida de Abraão trazem em si o elemento de provação e não tentação. Deus a ninguém tenta, ele prova. Tentar, não. A aprovação mostra o caráter pedagógico de Deus, aquilo que ele quer nos ensinar, né? Em sua intenção de nos fazer crescer e nos aproximar cada vez mais dele. Deus quer que nós sejamos sempre próximo dele. Esse é o desejo de Deus, estar juntinho de nós e nós juntinhos dele, né? A tentação advinda de nossa fraqueza pecaminosa, motivada pelos maus desejos e inclinações, como está lá em Tiago, capítulo 1, do versículo 12 a 15, né, tem o propósito de nos afastar da fé. A tentação tem o propósito de nos afastar da fé. A provação tem o propósito de nos deixar cada vez mais com a nossa fé firme no Senhor, confiando no Senhor e mais próximos do Senhor. Desse modo, Deus traz as provações a fim de fortalecer a nossa fé, a fé dos cristãos, diferente de tentação, que é a sedução para o mal. Né? Uma coisa é tentação, outra coisa é provação. A provação vem de Deus, a tentação não. Né? Entendendo as provações no contexto de missão, indagamos qual seria o sentido, por exemplo, do fato de Abraão esperar 25 anos por um filho, como ele esperou, que Deus havia feito a promessa, ele esperou 25 anos. Qual a razão de Deus dar um filho a Abraão e depois pedir para sacrificá-lo em um altar como se fosse um cordeiro? Né? As respostas não devem ser dadas à luz da racionalidade ou da lógica humana, mas na perspectiva da fé, do lançar-se sobre as lentes do sobrenatural. Fé e razão nem sempre dialogam. Abraão, quando diante da pergunta do próprio filho sobre o cordeiro para o holocausto, responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha a confiança que ele tinha em Deus. Olha como ele conhecia Deus e sabia que Deus iria prover. Será que nós, diante de tantas adversidades, de sofrimento, será que nós temos essa confiança? Deus proverá. Deus proverá. Loucura para a razão, orientação para a mente de quem crê, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que está escrito assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, razão e fé nem sempre se dialogam, porque o sobrenatural de Deus não tem como se explicar. Então, nós confiamos no Senhor, estamos esperando nele, dele vem a nossa salvação. Dessa forma, Abraão é um grande exemplo de que as provações fazem parte da experiência humana. Eu penso que essa provação de Abraão, nenhum de nós já passou por uma provação tão grande. Ainda mais sendo Deus, ainda mais sendo o nosso Deus, né, que nos pede algo e nós deveremos estar sempre prontos a falar: eis-me aqui. Né? Vejamos as difíceis provas, pedidos, os quais o pai da fé passou cumprindo a missão de restaurar o relacionamento de Deus com o povo. Abraão, ele é tido como o pai da fé, o pai dos crentes, né? O primeiro profeta, né, que Deus chama ali,
para ir para uma terra que Deus mostraria, ele não sabia qual era, né? Então, ele, orientado por Deus, foi provado, tendo que deixar a sua família para ir para um lugar que ele não conhecia, né? Para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Ele deixa a família e sai obedecendo a Deus para essa terra, né? E quantas outras coisas que Deus o provou, né? Muitas coisas que Deus o provou. E a provação mais dura, né, que teve que vencer foi entregar o seu próprio filho para ser sacrificado, né, ali no Monte Moriá. Em todas as circunstâncias, meus amados, entre fé e crise, Abraão foi provado e foi aprovado, constando na lista como aqueles que, mesmo tendo bom testemunho por meio da fé, figurou no rol dos heróis da fé, conforme está lá em Hebreus capítulo 11. Como você tem agido diante das provações? Como eu tenho agido, como você tem agido, como nós temos agido diante das provações? Nos desesperamos? Não confiamos que Deus proverá? Confie, Deus proverá. O segundo tópico que ela vai estar falando aqui é: vencemos as provações pela obediência incondicional. Ali nós vimos que Abraão, ele venceu aquela provação, aquela difícil provação, mas porque ele foi obediente incondicionalmente. Em momento nenhum, Abraão questionou a Deus, falando: mas Senhor, o Senhor me prometeu um filho, me deu esse filho e agora quer tomá-lo de mim? Não, ele não questionou Deus. Ele confiou em Deus e seguiu em frente ali naquela missão que Deus havia dado para ele, né? Então, vencemos as provações, né, pela obediência incondicional. Entendendo isso, o que fica patente pelo registro da palavra de Deus é que, mesmo com sua fragilidade humana, que nos é também peculiar, Abraão estava simplesmente obedecendo rigorosamente às ordens de Deus. Aprendemos por seu exemplo que, quando obedecemos ao Senhor, sabemos que o melhor ocorre em nossas vidas, pois Deus deseja sempre o melhor para os seus filhos. Deus deseja sempre o melhor para os seus filhos. A obediência é tão importante que Jesus enfatizou: amigo de Deus é quem obedece. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quem falou isso? Jesus. Está lá em João 15, João capítulo 15, versículo 14. Abraão creu nas promessas de Deus e caminhou na direção que Deus lhe orientou, sem murmurar e sem perguntar nada. Ele simplesmente obedeceu. A obediência é um requisito fundamental da fé, pois a própria Bíblia nos ensina que obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Pela Bíblia, aprendemos que Abraão obedecia a Deus, mesmo sem saber para onde ir, quando a promessa iria se cumprir, como o milagre aconteceria, o porquê de tamanha provação. Ele simplesmente obedeceu e confiou na providência divina. A obediência é fruto de um coração adorador e grato. A obediência é fruto de um coração adorador e grato. O texto de Gênesis 22, de 5 a 8, narra toda aquela experiência dolorosa como expressão de adoração, obedecendo em todos os detalhes à vontade de Deus, agradando-o
reinterpretando a sua própria história, tendo Deus como autor de sua vida e do seu filho. Ali Deus estava, como diz a autora, reinterpretando a sua própria história. Deus iria dar seu único filho, Jesus, em sacrifício para nos salvar, para nos resgatar. Em seu coração, colocou-se como um ofertante a Deus, demonstrando que reconhecia Deus como dono de nossas vidas por direito de criação. Ele recebeu Isaque de Deus e estava pronto a demonstrar a sua inteira gratidão, dando Isaque de volta para Deus. O que temos foi Deus que nos deu. Tudo pertence a Ele. E Ele nos dá para tomarmos conta e para cuidarmos. Ele era tão grato a Deus pelo seu filho, que ele não pestanejou quando Deus o pede para sacrificá-lo. Então, Isaque era um presente que Abraão não colocou no lugar. Isaque era um presente que Abraão não colocou no lugar de quem o havia presenteado. A sua obediência mostra que a dádiva não tomou o lugar do doador, do próprio Deus. Ele amava o seu filho, mas o seu filho não era mais amado ainda do que o próprio Deus para ele, Aquele amor que ele tinha a Deus, o reconhecimento de gratidão e adoração a Deus, porque o seu filho foi Deus que o deu. Você tem adorado ao Senhor através da obediência incondicional? Será que eu tenho adorado ao Senhor em obediência incondicional? E no terceiro ponto, ela vai falar aqui sobre vencemos pela fé no Deus da provisão. Vencemos pela fé no Deus da provisão. Então, nós vamos ver aqui que a narrativa do texto básico, a narrativa desse texto, de Gênesis 22, de 1 a 19, foi escrita com graça especial, sendo um dos mais belos e envolventes testemunhos do Antigo Testamento. A fé leva-nos a crer no impossível. Relembramos a fé imensa que Abraão tinha, pois foi revelada quando do diálogo que teve com seu servo, dizendo: havendo adorado, voltaremos. Ele tinha essa certeza. Nós vamos adorar o Senhor. E havendo adorado, nós voltaremos. Ele não sabia como, mas sabia que ambos voltariam após a adoração a Deus. Abraão agia assim porque ele conhecia Deus e sabia que de alguma forma Deus faria algo especial naquela situação. Abraão e Isaque seguiram para o local designado com quase todos os aparatos necessários. Para o holocausto. Quando Isaque perguntou: onde está o cordeiro? Respondeu Abraão: o cordeiro para si, Deus proverá, meu filho. O que sabemos é que Abraão não duvidou em sua fé. Nem mesmo quando Isaque lhe fez essa pergunta. Ele dependia integralmente da provisão de Deus, pois sabia que, se necessário, Deus poderia ressuscitá-lo. Deus poderia ressuscitar seu filho. E isso está registrado lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 18. Quando chegou ao local, amarrou Isaque, levantou o cutelo para o sacrificar, sendo impedido pelo anjo: não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Abraão foi provado e aprovado. Ali ele viu: sei agora que
temes a Deus. A partir daquele momento, Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Pois Deus provê nas nossas necessidades as soluções para os que nele confiam. Abraão confiava em Deus. A provisão de Deus nunca chega atrasada, chega na hora exata. A provisão de Deus nunca chega atrasada. O que era menos provável para Abraão foi o que aconteceu. A provisão de Deus veio na hora certa. As adversidades vêm, mas a provisão do Senhor supre as nossas necessidades. Mas precisamos dar passos de fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Deus não abandona seus filhos na adversidade. Nos momentos difíceis, meus amados, Deus, ainda que a gente pense que a gente está que Deus nos abandonou, Ele não nos abandonou. Ele está conosco. Creia, confie, Ele nos acompanha em todo o tempo. Algo importante a ressaltar nessa história é que ela exemplifica a experiência do sacrifício de Jesus. Pois Gênesis 22 aponta para Jesus como o filho que é sacrificado. Podemos traçar um paralelo entre essa narrativa e a história de Jesus. Jesus e Isaac são filhos amados, esperados há muito tempo e nascem como fruto de um milagre. Tanto Jesus como Isaac carregam a madeira que seria usada em seu sacrifício. Tanto no caso de Jesus como no de Isaac, ambos foram obedientes à orientação do Pai, mesmo que isso implicasse a própria morte. Abraão diz a Isaac que o sacrifício será um cordeiro que Deus proverá. Jesus foi identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma maravilhosa substituição ocorreria. O Cordeiro no lugar de Isaac e Jesus em nosso lugar. Uma maravilhosa substituição ocorrera. O Cordeiro no lugar de Isaac e Jesus em nosso lugar. Você tem confiado na provisão do Senhor? A morte que nós deveríamos morrer, Jesus morreu em nosso lugar. A morte espiritual. Jesus morreu para nos dar vida, vida em abundância. Ele morreu em nosso lugar. A morte substitutiva, assim como aquele cordeiro morreu no lugar de Isaac. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para pensar e agir. A autora da lição vai dizer que as adversidades, desculpe, irmãos, as adversidades fazem parte da experiência humana. Entretanto, o mais importante é pensarmos como temos reagido diante delas e as provações da nossa vida. Como nós temos reagido diante das provações, diante das adversidades. Temos confiado na provisão de Deus? Temos falado como Abraão, Deus proverá? Deus sempre orienta nossas vidas e nos direciona para o lugar certo. Temos obedecido incondicionalmente? Aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus nos manda fazer, aquilo que Deus entrega para nós, nós devemos receber como Abraão. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Então, somente obedeça incondicionalmente, porque Deus sabe o que faz. Temos obedecido incondicionalmente. Aprendemos sobre Deus como aquele que nunca nos faltará. Nunca nos faltará. Temos dúvidas e inseguranças.
dominando nossos corações, ou estamos confiando no Deus das provisões? O nosso Deus é um Deus que provê todas as nossas necessidades. Todas. Não fica uma sequer sem que Ele tenha uma provisão para nós. Tenha uma resposta para nós. Nós estamos vivendo neste tempo, irmãos, amados, muito difícil, de muitas adversidades. Temos vivido momentos de muitas adversidades, como esse momento que nós estamos passando agora, momentos de incerteza, de dúvidas, quando a gente perde pessoas que nós conhecemos, pessoas de perto de nós, familiares, por conta, né, desse vírus, né, o Covid-19. Mas nós, irmãos e amados, precisamos confiar no nosso Deus, sabendo que Ele cuida de nós, e que isso vai passar, e que tão somente nós devemos nos cuidar, de ter cuidado conosco, ter cuidado com a nossa família, dos nossos amigos. Mas o Senhor Deus, nada acontece sem que Ele permita. E muitas das vezes são provações para que nós saiamos mais fortalecidos, saiamos cada vez melhores, confiando mais na providência divina, colocando a nossa fé em prática. A nossa fé em prática. Até que ponto eu confio nos cuidados do meu Deus? Até que ponto? Nenhum de nós, meus amados, fica aqui para sempre. Por isso a necessidade de nós crermos em Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cordeiro, né, substituto. Aquele Cordeiro que foi substituído para morrer em nosso lugar. Ele nos substituiu. Você não vai morrer espiritualmente, porque eu vim aqui para morrer por vós. Essa foi a vontade do Pai, que o Filho morresse para que nós pudéssemos ter vida. E Ele ressuscitou no terceiro dia, para que assim como Ele venceu, nós também venhamos a vencer. Ele diz, na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não podemos desanimar diante das dificuldades. E eu gostaria de, né, nesse final, desejar para os amados muita fé. Esse é o momento que nós precisamos colocar a nossa fé em prova, né? Provar a nossa fé, a nossa confiança no nosso Deus, não ficarmos desesperados por nada. E eu queria nesse final também deixar um clipe de uma música que ela vem estar assim, completando esse estudo de hoje, né? Que fala, em ti confiarei. Preste atenção na letra deste hino, que ela traz assim, algo assim, muito importante para nós, que nós possamos confiar em Deus, confiar nos seus cuidados, na provisão do nosso Deus. E que Deus a todos nós nos abençoe grandemente. Que dê uma semana muito abençoada. Que todos os dias das nossas vidas nós sejamos protegidos pelo nosso Deus. Que Deus venha abençoar a igreja que professa o teu nome. Que Deus possa estar abençoando todas as igrejas que professam o nome de Jesus Cristo. E que Deus venha estar abençoando a cada um de seus servos. Todos que precisam da presença do nosso Deus, do conforto do Espírito Santo, na vida de todos que perderam seus entes queridos, que têm passado por esse momento de enfermidade. Que Deus abençoe as pessoas que estão nos hospitais, os médicos, toda a equipe que trabalha nos hospitais. Que Deus os livre de todo mal, que dê sabedoria e que Deus dê saúde a todos que estão nos hospitais. E que até uma próxima oportunidade, querendo Deus, e que Deus nos abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.
Quando todos os sonhos parecem tornarem-se densa névoa, quando as preces são meras palavras que bailam ao som do vento, olho pro céu, clamo a Deus, meu Deus. Sei que estás no controle de tudo no firmamento. Sei que nada acontece se não for teu querer. Em ti confiarei, ainda que a luz do sol vier se apagar, creio em ti. Tens um milagre pra mim, em ti confiarei. Se os homens falharem, não temerei. Tu és fiel, creio em ti, nada me abalará. Quando todos os sonhos parecem tornarem-se densa névoa, muitas águas querem me afogar, ao Deus, tantas trevas querem me cercar. Quando tudo parece findar, ao Deus,